Deus abençoe a todos, glória a Deus. Que alegria estar com vocês aqui nessa noite, amém? É muito bom, eu amo muito essa igreja, amém? Glória a Deus, estão todos bem? Todos felizes? Eu sei que Deus tem falado com vocês, né? Tem falado muito através dessa campanha de avivamento. Eu fiquei muito feliz que o pastor Jair me convidou para estar ministrando, né? Na campanha do avivamento. E eu estava orando ao Senhor e vinha sempre uma palavra no meu coração, né? Até eu estava comentando com a... Cadê ela? Com a Lara, né? Com a Larissa, que ela perguntou para mim se eu tinha um tema. Eu falei, Larissa, eu tenho, mas assim, se eu tiver que dar um tema, vai ser algo assim que Deus tem assim, movido no meu coração já faz alguns dias, sobre altares, né? E você vai ver que tem tudo a ver com o avivamento, porque eu creio no avivamento que começa primeiro em nossas vidas, começa em mim como indivíduo, em mim, né? Na minha vida como pessoa, como aquela que ama, que busca o Senhor. E eu creio que na vida de cada um aqui também. E nós vamos ver a história, uma história que aconteceu com o povo de Israel, com a nação de Israel, num tempo de total calamidade. Às vezes nós olhamos para a nossa nação, olhamos para a nossa cidade, para o nosso estado, às vezes para a nossa vida, às vezes para dentro do nosso lar. E a gente diz assim, Senhor, como que pode ter um avivamento? Como que pode, pastor, ter um avivamento no meu casamento? Como pode haver um avivamento na vida dos meus filhos? Como pode haver um avivamento na minha igreja, na minha casa, se o meu marido nem convertido é? Mas quando a gente pega as histórias dos avivamentos na palavra, a gente vai ver que sempre aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Sempre houve alguém que clamou, que buscou, e o Senhor operou. Então eu quero dizer para você, eu quero animar a tua e a minha fé. Se às vezes você olha para você e fala, Senhor, como assim eu posso carregar dentro de mim um avivamento? Como eu posso ser um agente de avivamento dentro do meu lar, dentro da minha igreja? Sendo que às vezes eu olho para mim e sinto vergonha de como eu sou. Porque muitas vezes o bem que eu quero, esse eu não faço, como o apóstolo Paulo disse, né? O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse continuamente está na minha carne, eu estou sempre lutando contra. Eu quero dizer para você que quando nós nos rendemos aos pés do Senhor, Ele vem, Ele vem, Ele vem, amém? E Ele pode revelar para você e para mim, coisas muito maiores do que nós esperamos. E nessa noite eu quero encher o teu coração de fé, porque é isso que eu tenho lutado com a minha vida, sabe? Para que não apague nunca essa chama, a chama de buscar ao Senhor, de buscá-lo até que Ele venha e opere aquilo que é necessário, amém? Aqui em 1 Reis, capítulo 18, vamos abrir lá. Nós vamos começar lendo do versículo 15, amém? Porque a história vai relatar um pouquinho antes, nos capítulos anteriores. Irmão, olha para o irmão que está do teu lado. Diz assim para ele, meu irmão, minha irmã, só de você estar aqui hoje, você já é um vencedor. Trabalhou o dia inteiro, labutou o dia inteiro, enfrentou as hostes espirituais da maldade, e está aqui hoje adorando ao Senhor, amém? Glória a Deus. Então olha para ele com uma cara de profeta, de avivalista, e já diz para ele, hoje você vai sair daqui renovado,
renovado no Espírito Santo, vai sair daqui batizado, falando em mistérios, tendo revelações dos céus. Amém, Rita? Oh, aleluia! Glória a Deus, amém. Isso, aplauda Ele, aplauda o Senhor. Oh, Espírito de Deus, nós te reverenciamos nesse lugar, nós reverenciamos a tua santidade. Tu tens liberdade no nosso meio, tu tens liberdade no nosso meio. Oh, tu tens liberdade, tu tens liberdade para se mover, porque aquele que adentrou no Santo do Santo, oh, ele abriu o caminho, ele abriu, ele rasgou o véu, e hoje nós temos acesso ao trono da graça. Oh, Espírito de Deus, tu és bem-vindo aqui no nosso meio. Oh, não somos dignos de nada mesmo, não, Senhor. Mas o Senhor é aquele que nos chamou, o Senhor é aquele que nos redimiu, nos lavou com o teu sangue, nos comprou com o preço sangue do teu sangue precioso. Por isso nós te louvamos. Sabe, irmãos, a hora que eu estava ali, o Senhor me fez lembrar de algo que aconteceu comigo, e eu falei: Senhor, o Senhor vai ter que me lembrar o nome da cidade, porque não é no Brasil. E aí eu peguei o celular, ainda pesquisei, não achei, mas o Senhor começou a arder no meu coração. Eu vim aqui para o altar, falei: Senhor, se o Senhor quer que eu fale, o Senhor me faz lembrar o nome da cidade, porque como é que eu vou contar uma coisa dessa se eu não sei o nome, não lembro. Alguns anos atrás, há uns 2 anos atrás, eu tive... Há uns 2 anos atrás, eu tive uma experiência muito, muito tremenda, irmãos. Eu quero contar isso para vocês, para você ver que Deus, Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. É só a gente se dispor, tá? Eu não sou melhor do que o Augusto, e o Augusto não é melhor que eu. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que se dispõem, e Ele pode compartilhar segredos do coração. Um bom sábado, nós estávamos em casa orando. Foi naquela época que o pessoal foi preso, no 8 de janeiro, né? Isso, foi agora, 2 anos atrás, é isso, né? Oi? 2023, né? Isso. Foi naqueles dias ali. Eu me lembro que no sábado, eu estava orando. O João já tinha ido dormir, eu continuei orando na sala. E o Espírito Santo começou a me impulsionar para orar. Mas já estava tarde, eu estava cansada. Mas o Senhor falava comigo: continua orando. Eu peguei meu violão, fiquei na sala adorando, cantando para Ele, do meu jeitinho lá. E cantando e adorando. Teve um momento que eu estava tão cansada, mas sabe aquela coisa assim que o Senhor mexe com você e você fala: Senhor, eu estou cansada, mas eu te amo, eu vou ficar mais um pouco. E você querendo dormir, mas o Senhor ali, sabe, querendo receber a adoração. Quando eu terminei aquele momento, eu fui para o meu quarto para deitar. No que eu fui deitar na cama, eis que a voz do Senhor veio em meu espírito. Eu ouvi nitidamente, acho que eu já compartilhei isso com o pastor Júlio. Eu ouvi nitidamente o Senhor falando para mim: ore. Eu estava facinha naquele dia, porque eu já tinha sentado, buscado Ele, buscado ao Senhor. Eu estava assim, com o canal aberto, estava facinha para Ele pedir qualquer coisa, e eu ia fazer. Porque Ele já tinha manifestado a graça dEle comigo ali na sala. Estava tudo muito gostoso, igual o louvor que nós tivemos agora. E eu estava deitando na cama, tinha guardado o violão. Aí o Senhor começou a falar dentro do meu espírito: ora por um homem. Eu peguei e olhei assim, o João dormindo.
Aí eu falei, tá, Senhor. Comecei a orar, falei, é coisa da minha cabeça, né? Mas eu vou orar. Senhor, alcança esse homem, não sei quem ele é. Aí começou fluindo novamente. Esse homem está com muita dor no corpo. Senhor, esse homem está com muita dor no corpo. Traz cura sobre ele, traz libertação. Alcança ele onde ele estiver. Esse homem é um pastor. Senhor, alcança esse pastor. O Senhor conhece. Alcança ele. O Senhor continuou falando comigo. Aonde ele mora, houve um grande avivamento. Aí o Senhor me falou o nome da cidade. E na hora, eu não lembrava do nome da cidade. Eu não lembrava desse avivamento. E eu continuei, Senhor, esse pastor que está com dor no corpo, está sentindo, está enfermo. Ele teve um grande avivamento na cidade dele. Visita ele agora, Senhor. Visita ele. Aí o Senhor começou a falar para mim. Aonde ele mora é rodeado por águas. Falei, então deve ser uma ilha, Senhor. E comecei a orar. Senhor, alcança esse homem. Alcança esse pastor, não sei quem é. Mas aonde ele mora? Cidade de Pensacola. Nunca tinha ouvido falar na minha vida. E aí eu comecei a orar. E nisso, o nome da cidade sumiu da minha cabeça. Aí o Senhor começou a falar para mim. O nome dele é Jimmy. Senhor, alcança o pastor Jimmy. Aí o Senhor me deu o quadro completo. Ele é Jimmy, pastor de uma igreja, está com muita dor no corpo, tem sentido mal. Clame por ele agora. Estou levantando intercessores. Eu quero dizer para você que do mesmo jeito o Senhor pode te chamar para interceder. E naquela noite eu clamei por aquele homem. Eu não sabia que dor que aquele homem sentia. No outro dia de manhã, eu acordei. Eu fui para o culto, eu estava com muita dor na minha bexiga. Eu não tenho infecção de bexiga, raramente eu sinto dores assim. E eu ia pregar na igreja no outro dia, eu estava muito mal, com muita dor. Falei, Deus. Aí eu falava, Senhor, eu acho que é o peso da intercessão. Eu acho que era isso que aquele pastor estava sentindo. De manhã foi eu contar para o meu marido o ocorrido durante a noite. Falei, bem, aconteceu isso. E o Senhor falou para mim que aonde esse pastor mora, teve um grande avivamento. Como é que é o nome da cidade, Di? Porque o João entende de avivamento. Fui procurar, falar para ele, não lembrava. Eu falava, bem, não sei, é uma cidade nos Estados Unidos. Aí ele foi falando, um monte de cidade. Não é nenhuma dessa. Fomos para o culto. Terminou o culto, viemos, fomos embora. Aí eu lembro que nós viemos no culto aqui à noite. Nós viemos aqui à noite. Quando nós estamos voltando, meu filho estava comigo no carro. E eu muito discreta, era um assunto meu e do João. Não tinha que compartilhar com ninguém. O João começa a comentar com o Lucas o ocorrido comigo e o Senhor. Aí eu falei, bem, por que você vai falar? Não, bem, conta para ele, compartilha, edifica a fé do seu filho. Aí eu comecei a contar para ele, falei, Lucas, só que a cidade, aí eu lembrei, é Pensacola, vê se teve avivamento em Pensacola. Aí ele procurou e o Senhor tinha falado, não faz muito tempo, teve um avivamento nessa cidade. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é um avivamento não muito longe, é um avivamento recente. E eu falei, filho, tem o nome do pastor, o Senhor me deu até o nome dele é Jimmy. Aí nós fomos pesquisar, na viagem, ele foi pesquisando, mãe, tem o Jimmy, mãe, tem o Jimmy. Me mostrou até a foto do pastor, era um pastor idoso. Falei, Jesus amado. E aí eu falei assim, vê se a cidade fica entre mares. A cidade fica, é uma cidade que tem praia. Irmãos, eu estou contando isso para a glória de Deus. Eu quero te dizer que isso edificou tanto a minha fé naquela noite, porque eu fui canal para alguém que talvez nunca vai saber, mas eu clamei por ele numa noite. Mas não foi porque eu o conhecia, porque o Espírito Santo me despertou. Eu estava disponível. Eu quero dizer para você, seja disponível ao agir de Deus. Nessa noite nós vamos falar sobre altares que muitas vezes nós construímos em nossas vidas.
das quais o Senhor muitas vezes vai permitir que terão que ser derrubados, para que a glória dele resplandeça em nós. Amém? Aqui em 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ver a história, a partir do versículo 15, nós vamos ver a história da nação de Israel. A nação estava destruída praticamente nos seus pecados, porque um rei desobedeceu ao Senhor, já vinha lá do pai dele, né? Ele também casa com uma mulher, Jezabel, uma mulher famosa, né? Para todos nós cristãos, principalmente quem é da área da libertação. Ele casa com essa mulher e ele se afunda no pecado. E diz a palavra de Deus que um dia o profeta Elias, ele vem com o juízo de Deus sobre aquela nação. Eu creio, pastor, que ele não liberou aquela palavra simplesmente porque ele quis liberar, não. Ele era um homem que caminhava com Deus e ouvia o Senhor. Porque se eu liberar qualquer palavra que não estiver em conformidade com a palavra de Deus, Deus não tem compromisso. Mas quando eu estou em conformidade com a palavra, Deus, ele tem compromisso. E Deus, ele trouxe um juízo através da boca do profeta, dizendo que por aquele tempo não haveria chuva. Não haveria mais. E diz a palavra de Deus lá em Tiago, que por 3 anos, vamos ver lá? Tiago 5,17, mas segura aí onde vocês estão. Opa. Tiago 5, 17 e 18, diz assim, ó: Elias era homem semelhante a quem? A quem? A nós, a mim e a você. Perdão, gente, está aqui. Ele era sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Eu quero dizer que quando homens e mulheres de Deus liberam decretos diante do Senhor, nós temos que tomar cuidado, irmão. Olha para o irmãozinho que está do teu lado e diz para ele: libera palavras de vida. Libera palavras de vida, porque elas são decretos. São decretos. Lá em Provérbios fala que do fruto da boca cada um vai comer, vai encher o seu ventre. Cuidado, o poder da vida e da morte está na língua. Então cuidado. E só que aqui era necessário. E diz a palavra de Deus que não choveu. Deus preparou para esse profeta um corvo para trazer comidinha para ele. Preparou um riachozinho, um ribeirinho para ele tomar água. Preparou um corvo que levava. Tinha horário, irmão. Era igual padaria. De manhã e de tardezinha. Chegava pãozinho fresco para ele e chegava carninha. Você já imaginou corvo fazer isso? Eu nem imagino, mas de vez em quando eu conto história para as crianças, eu começo a imaginar o corvo sendo um garçom, levando a comidinha para Elias. E diz a Bíblia que quando o ribeiro secou, o Senhor providenciou algo mais. Providenciou alguém improvável, uma viúva. Ele vai lá e fala com a viúva. O próprio Deus fala com a viúva. Talvez a viúva seja eu, seja você hoje. Talvez sejamos nós, as pessoas que irão sustentar profetas, missionários, pastores, homens que necessitam da graça de Deus, mães, avós que precisam de clamores, outros dimes que estão precisando de clamores. Talvez seja eu e você, que o Senhor vai incomodar e dizer: olha, vai vir um profeta que recebe ele com honra. E diz a palavra de Deus que essa mulher, quando recebe o profeta, ela fala: olha, eu só tenho
um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou pegar uns paus, uns gravetos, vou fazer um bolo para mim e para ele, nós vamos comer e vamos morrer. Essa mulher, ela liberou uma palavra de morte, mas o profeta sabia, Deus já preparou você, então vai lá e faz primeiro para mim. E a mulher fez. E vocês já sabem da história, né? O que acontece. Não faltou a comida para ela. Mas vamos voltar aqui agora. Agora a gente vem para cá. Aqui no capítulo 18. Porque já não tinha mais chuva. Não tinha mais orvalho. Não tinha pasto pro gado. Não tinha mais comida. Não tinha. E olha o que fala aqui. 18 do 15 em diante. Então vamos lá. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele, apresentarei ao rei. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Verso 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Pode ir indo. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Para aqui só um pouquinho, volta no 19. Elias era um homem que caminhava com Deus e ele tinha uma visão espiritual muito grande, ele tinha uma leitura do ambiente. Ele diz assim, além de chamar o povo, chama os 450 profetas de Baal. Podia ser 448, mas ele falou os 450 e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Um homem que viveu escondido, longe da presença de Acabe. Acabe procurou ele, fazia as nações jurar: aonde esse homem está, se ele passou por aqui, porque senão o povo ia morrer se mentisse, se alguém escondesse Acabe. Só que Elias sabia quantos tinham. Sabe, irmãos, isso chama para mim um despertamento. Como anda a minha casa? Como anda minha família, meus filhos? E você? Como anda seu esposo, seu lar, sua casa? Você sabe as necessidades reais e espirituais que existem ali dentro? Quais são as guerras espirituais que você tem que lutar? Porque um avivamento, ele começa primeiro dentro de mim, derrubando conceitos e preconceitos que eu carrego em minha vida, para que eu me alinhe com a palavra. Lá em 1 Pedro 5 nos diz assim: humilhai-vos sobre a poderosa mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Então todos os dias eu tenho que me humilhar debaixo dessa mão poderosa, para saber o que Ele tem para mim, o que Ele tem para você, para que eu possa ter uma leitura espiritual do mundo. Porque às vezes eu converso com o Caio, eu sei quem é o Caio por fora, conheço o caráter do Caio, mas o Espírito Santo pode me revelar o que está lá dentro do Caio. Assim como Ele me revelou de um homem que eu nunca iria saber que existia. O Senhor me mostrou até a igreja que ele tinha, que ele pastoreava, que ele pastoreia, né? Então, ou seja, quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Somos filhos do Deus Altíssimo e clamamos por um grande avivamento. Mas para que venha esse grande avivamento, muitas vezes o Senhor tem que consertar a minha vida.
Eu não estou dizendo isso para a igreja, não estou dizendo para mim, irmãos. Estou dizendo para mim. Muitas vezes é a minha vida que precisa do conserto, para que o Senhor possa operar. E olha, vamos continuar aqui, verso 20. Então Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. 22. Então disse Eli ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Continua. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaço, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. Sabe, irmão, o povo estava tão duro que eles precisavam ver sinais. É muito bom ver sinal, mas a fé é o firme fundamento das coisas que você espera, daquilo que você não vê, mas a certeza, a prova daquilo que você espera. Como anda a tua fé? Será que você precisa continuar vendo os sinais para Deus provar que Ele é Senhor na tua vida? Ou se Ele não fizer, você vai falar: não, Ele não é Deus na minha vida. O povo aqui estava incrédulo por causa do pecado. Vamos voltar lá. Nós vamos continuar lendo. O povo estava incrédulo. E eles precisavam de um sinal. Eles precisavam de um sinal de Deus. Nessa noite eu quero declarar que nós não precisaremos de ver sinais para saber que o Senhor, Ele reina no nosso meio. Nós sim vamos provocar os sinais, porque nós vamos atrair a presença dEle, e Ele vai vir com grande poder. Aqui no capítulo 18 ainda, no verso 26 diz assim, tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos, porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Vamos parar aqui. Aqui começou a maior obra das trevas. Eles derramavam sangue, se retalhavam, clamavam, e não havia voz. E Elias ficava zombando dele. Olha o 29. Passado o meio-dia, profetizavam eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Havia um altar destruído, em ruínas, naquela nação. Agora o profeta de Deus, o homem de Deus, se levanta como voz profética ali e começa o quê? A restaurar o altar. Ele coloca 12 pedras ali, toda aquela simbologia. E aí, depois que ele restaura, olha o que ele faz, no verso 32. E com aquelas pedras edificou
o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Aí você entende que foi segundo a palavra de Deus. Ele não saiu fazendo de qualquer jeito, não. Deu na ideia: vou levantar o altar. Não. Ele era um homem que ouvia a voz de Deus, para que um avivamento começasse na nação. Alguém precisava se colocar, se posicionar, para restaurar um altar caído, em ruínas. Eu quero dizer para você e para mim, para que o grande avivamento aconteça no meu lar, no seu lar, na sua casa, na sua igreja. Não espere por outro, comece você. Sou eu. O avivamento na igreja começa em mim. Não precisa esperar o pastor. É você. É você que vai ajudar a sustentar a tocha acesa. O fogo arderá continuamente no altar, e ele não pode se apagar. Amém. Oh, aleluia. Quando a gente vê a vida de Samuel, a vida de Eli, o sacerdote, Eli estava tão distanciado de Deus que não se ouvia mais a voz do Senhor. Eram raras visões, e aquele homem já não ouvia. Mas Deus não se preocupou com a idade de Samuel. A Bíblia fala que Samuel ainda era jovem, bem pequeno, não sabia ouvir a voz de Deus, mas o Senhor o chamou: Samuel, Samuel. Eu quero dizer para você e para mim, não importa a tua idade, se você é jovem, se você é criança, se você se sente mais maduro, eu quero dizer que um coração disponível, o Senhor não rejeita, e Ele continua procurando. Ele continua alguém que vai manter acesa a chama dentro dos nossos lares, porque é lá que vai começar o grande avivamento. E quando eu chego aqui, o avivamento chega junto, e eu sento perto do pastor, o pastor vai ser incendiado. Eu sento perto da irmã, a irmã vai ser incendiada. Porque eu sou alguma coisa? Não, mas por causa da presença dele aqui dentro. Ele vai incendiar as nossas vidas, porque é promessa dele. É promessa. Mas para que o Senhor manifestasse a glória dele sobre a nação novamente, o altar precisava ser restaurado, porque ele estava em ruínas. E diz a palavra que quando aquele homem, ele reergueu novamente, colocou o holocausto, ele ainda quis mostrar para as pessoas: olha, o Deus que vai responder com fogo. O que é que apaga fogo? É água. Traz água, vamos molhar tudo. Vamos molhar de tal forma que vai transbordar de água aqui. Sabe, irmãos, há um rio cujas correntes saem do santuário de Deus, da morada do Altíssimo, sabe? E por onde essas águas passam, esse rio traz cura.
Antes que o fogo descesse, as águas precisavam vir para curar. Sabe, irmão, as águas do Senhor precisam vir na minha vida, na tua vida, para que haja cura, para que haja restauração, para que haja limpeza. As águas falam de limpeza, de purificação. A palavra, ela nos lava, ela tem esse poder para nos fundamentar num avivamento verdadeiro e genuíno, que não é só de alegria, sabe, exibição, eu caio, eu rolo, amém, isso é gostoso, mas tem que produzir frutos, oh, aleluia, posso ouvir um amém? Vocês estão entendendo? Oh, glória! Senhor, queremos fome e sede da palavra. Queremos fome e sede de Ti. Porque por onde as Tuas águas passam, ela produz cura. Sabe, por onde as águas passam, quando você pega esse texto da visão do profeta, você vai ver que por onde as águas passavam, havia abundância de peixe. As vidas vêm, elas são atraídas, não por aquilo que eu falo, mas por aquilo que eu vivo. Amém? Olha para o irmãozinho que está do teu lado e diz assim para ele: deixa as águas te curarem nessa noite. Deixa as águas do rio da vida passar na tua vida. Oh! Sabe, porque vão produzir árvores. Se você continuar lendo lá, você vai ver que até mesmo, sabe, as folhas das árvores que iam ficar em volta daquele rio, as folhas serviriam de remédio para a nação. Oh, aleluia! Sabe, irmãos, isso é tão lindo ver que o profeta inundou tudo aquilo ali com águas. E ele clama ali. Vamos ler? Ele fala assim, ó, aqui no 36, no finalzinho: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel, e eu sou Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra. Irmão, não ficou nada. Consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra. E ainda lambeu a água que estava no rego. Tudo virou cinza. Tudo virou cinza. Quando nós nos colocamos aos pés do Senhor, como sacrifício vivo. Senhor, eu não sei aonde eu vou parar. Eu não sei qual é a Tua vontade para mim. Mas hoje eu me coloco como sacrifício. O fogo vem. O fogo vem e queima tudo. Tudo que tem que ser queimado é queimado. Só fica o que precisa. Mas o que não serve, Ele queima. Aquilo que é pecado, Ele queima. Aquilo que não é mais para minha vida, Ele queima. Aquilo que não edifica mais, Ele queima. O fogo dEle queima, nos purifica, e isso é tremendo demais. E sabe o que acontece depois disso? O povo cai de joelho, gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Houve agora uma mudança de coração naquela nação, por causa daquilo que um homem
se colocou na disposição do Senhor. Senhor, me usa, Senhor, faz de mim, porque ele poderia ter seguido como os outros profetas que abandonaram o Senhor, mas não, ele permaneceu firme. Ele lutou contra o rei, ele lutou contra a falsa religião, ele lutou contra os demônios, e ele estava ali na presença do Senhor, porque o Senhor o respaldava. E depois que o povo se arrepende ali, declarando só o Senhor é Deus, aqueles profetas são mortos, mas aí acontece algo muito grande naquela nação, porque depois que o Senhor, ele purifica, ele trabalha, irmã, depois que ele limpa, que ele purifica, que ele manifesta que ele é Senhor, que ele derruba aquilo que não é dele e edifica o que é dele, ele fala assim para Elias: vai lá, fala para Acabe que há ruído de grande chuva, manda ele ir, porque vai vir chuva, vai vir. Diz a palavra de Deus que Acabe, se você continuar lendo, vai estar escrito isso, que Acabe ele vai comer, ele vai para a casa dele, vai comer, vai lá, enquanto ele come, o profeta sobe para o monte. Eu quero dizer para você e para mim, se nós queremos um grande avivamento, nós temos que ser mulheres e homens, jovens e crianças de monte. Mas eu não quero dizer simplesmente um monte físico, não. O seu quarto pode ser o seu monte, sabe? A sua casa pode ser um monte, a igreja pode ser um monte, o lugar aonde você busca. E diz a palavra que esse homem foi lá. Ele colocou, vamos ler lá, quer ver? Ele coloca a cabeça dele, quer ver? Aqui no capítulo, versículo 41 do capítulo 18. Então disse Elias, versículo 41. Disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, ao cume do monte, e encurvado para a terra, ele ficou encurvado, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Esse homem sabia da promessa de Deus. Nós também temos que saber da promessa de Deus. O Senhor nos fez uma promessa, que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Oh, meu Pai, é para mim e para você. Essa promessa é para mim e para você. É para mim e para você. Essa promessa, ela tem se cumprido. Da mesma forma que tem vindo uma luta. Irmãos, nós temos passado por tanta luta. Eu creio que vocês também. Parece que a gente está sendo apertado de todos os lados. Mas por outro lado tem vindo uma graça tão grande. Tem vindo um derramar tão grande. Muitas vezes a gente pega a Bíblia para ler versículos que são tão comuns, eles são descortinados, são revelações tão grandes do Senhor, para nos alegrar o coração. E muitas vezes nós como igreja temos preguiça de ler a Bíblia. Nós paramos de ler e vamos contar para o vizinho os nossos problemas. Eu quero chamar a igreja hoje, eu quero chamar a minha vida, eu, Edneia, voltemos-nos para a palavra, voltemos-nos para o Senhor, porque Ele virá como chuva, Ele virá, irmãos, Ele virá. Cutuca o irmão que está do teu lado, a volta dele está próxima. A volta está próxima, e isso não é para nos amedrontar, mas é para a gente olhar para os céus e nos preparar como noiva, viver aqui como noiva que espera o seu amado. Não importa a hora que ele chegar, nós temos que estar preparado. Ele nos deixou um amigo íntimo, Você tem falado com ele? É esse amigo íntimo, o Espírito Santo.
Ele é o amigo do noivo. É Ele que revela o noivo para mim e para você. É Ele que nos deixa apaixonado pelo noivo. É Ele que nos faz sentir saudade do cheiro do céu. Você sabia, irmãos, que a ciência comprova que os nossos neurônios, sabe, ele traz memórias afetivas. Você sabe disso, não sabe? Quando você lembra daquele cheirinho do café da manhã, quando você era criança, do leitinho quente que a mãe fazia, do pãozinho, dá até vontade de chorar. Às vezes é coisa tão simples, uma comidinha tão boba, tão simples, mas você fala, meu Deus, é a melhor comida, porque era comida que a minha mãe fazia, comida que o meu pai fazia, comida que a minha avó fazia. Agora guarda isso no teu coração. Eu e você. Sabe por que nós somos inconformados aqui? Porque nós temos memórias espirituais. Nós temos memórias espirituais. E é para lá que nós queremos ir. Se você não tem, meu irmão, minha irmã, nessa noite eu quero que você desperte o teu espírito, sabe? Diga para Ele, busque a Jesus, porque Ele vai ressuscitar você, espírito. Volta para a tua origem. Lembra do teu Criador. Lembra, sabe? Peça para o Senhor. Você nunca respirou fundo, nunca. Quando o vento bate, eu lembro quando eu era criança, eu era bem pequeno, eu devia ter uns 6, 5 anos, eu tenho uma lembrança dentro de mim. Eu chegava no meu portão naqueles dias de ventania. Hoje não dá para fazer mais, mas eu ficava lá no portão segurando e respirando aquele vento. Eu nem era crente, irmão, nem conhecia a palavra, mas dentro de mim falava assim, eu falava, Senhor, me leva no vento, eu quero caminhar. Eu fechava os meus olhos. Muitas vezes eu andava na calçada. Eu era pequenininha e ficava, porque naquela época a gente podia ficar na calçada, né? Hoje já não pode. E eu ficava andando, falava assim, eu quero ir aonde o vento vai levar. Eu quero caminhar com o vento. Irmãos, eu não sabia que aqueles que são guiados pelo Espírito é como o vento. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são os que são guiados pelo Espírito. Você tem memória espiritual, sim. Acorda, meu irmão. Sinta saudade do lugar aonde o Senhor te criou. Você criou para viver no céu, para andar nas ruas de ouro. Oh, o nosso destino é lá. O nosso destino é lá. Sabe, o pecado ele é gostoso, mas é por pouco tempo. Ele é passageiro. Ele vai acabar. Ele vai nos levar para o inferno. Eu não quero ter memórias, nem lembranças. Eu não tenho do que é o inferno. Eu conheço o inferno pela Bíblia. Mas quando eu começo a respirar, eu lembro quem soprou o ar, o fôlego de vida. Você não lembra? Você não lembra? Você não lembra quem te soprou o fôlego nas tuas narinas? O fôlego de vida você tem, o Espírito Santo. Oh, aleluia. E olha o que, vamos voltar aqui para a palavra. Ele manda o moço dele subir e descer 7 vezes para trazer para ele. Todas as vezes que ele foi, as 6 vezes, não tinha nada. Nada. Talvez você tenha orado por um grande avivamento na tua vida e não tenha visto nada. Mas continua orando. Continua orando, porque vai acontecer. Vai acontecer. Há barulho de abundante chuva. 44. A sétima vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha.
Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Nós vamos parar aqui. Depois tem uma continuação muito tremenda do que vai acontecer esse profeta, porque eu quero dizer que nem tudo é só glória. Vem as lutas, nossa fé é provada no fogo. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: a nossa fé, ela é provada no fogo. Ela é provada no fogo. Ela é provada no fogo. E nessa noite, quero que você feche os teus olhos. Nós ouvimos essa história, toda essa história.